a gente ganha um tempinho, né? Alô? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Novak, sou aluno de MBA do MIT. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, mas principalmente agradecer todos esses palestrantes, esse time de estrelas que estão aqui hoje, para poder falar para a gente sobre um tema que é tão importante e tão fundamental, não só no Brasil, mas como no mundo, que é saúde. Antes, só alguns avisos. A doutora Luana e a doutora Ludmila tiveram alguns contratempos, não puderam comparecer hoje, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Segundo ponto, quem quiser fazer pergunta, tem um aplicativo que é o Chime, tá? Só baixar o Chime, fazer o login, está no e-mail que vocês receberam quando vocês fizeram a inscrição, e mandar pergunta para a gente vai mandar para os palestrantes depois, tá bom? Durante o painel, tá joia? E aí, sem mais delongas, aqui vou apresentar a professora Márcia Castro. Ela é professora-chefe de departamento do Departamento de População e Saúde, Demografia e População da Escola de Saúde Pública de Harvard. E vou deixar ela poder fazer agora a introdução dos demais e dar início ao painel. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cristiano e Fernanda, por organizar esse painel. É super importante a gente ter debate sobre saúde. Eu tenho uma mesa brilhante aqui para conversar sobre esse tema. Aqui do meu lado, a Pedro Dias, que é fundador e presidente da Nexodata, então é uma health tech. A gente vai falar um pouquinho da aproximação da tecnologia com a saúde. O Dr. Jean Gorenstein, que é o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, e Dr. Dimas Covas, que é o presidente do Butantan. Bom, eu acho que eu não preciso nem gastar 30 segundos para falar o quão importante é a saúde, principalmente depois de 25 meses de uma pandemia que ainda não acabou, apesar de todo o oba-oba, ela ainda não acabou. E ela trouxe desafios novos, ela piorou desafios que nós já tínhamos, e o que a gente vai fazer um pouco aqui é discutir lições, aprendizados, incorporação de tecnologia, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, um pouquinho de tudo isso. Bom, então, novamente, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem o aplicativo e nos enviem. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Dr. Covas. E eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre tudo o que aconteceu com relação ao Butantan no desenvolvimento da Coronavac, e pensar um pouco por que o Brasil não pôde, assim como os Estados Unidos, como a China, desenvolver sua própria vacina lá em dezembro de 2020, como vários países fizeram. Então, o que a gente precisaria ter tido, não em 2020, mas em anos anteriores, para que a gente pudesse ter tido uma contribuição como outros países tiveram? Bem, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Logo agora, no começo da reunião, eu dizia a Márcia, posso chamá-la assim, né, Márcia? Claro. Dizia a Márcia, a eletricidade, né, que está premiando esse encontro. Então, parabéns a todos vocês que participam ativamente, né, desse evento e que estão aqui presentes. Márcia, a pergunta, obviamente, ela é muito ampla, mas eu vou tentar simplificar e colocar os principais pontos. Primeiro, eu tenho a impressão de que o Brasil e o mundo nunca tiveram um desafio dessas proporções, né? Quer dizer, todo mundo fala, não, a pandemia ela não foi pior do que a gripe espanhola, ou não foi pior do que a peste negra. Na realidade, ela foi muito pior. Muito pior. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Quer dizer, hoje, a humanidade ela está cercada de recursos técnicos, de recursos médicos, né, de conectividade global. Então, ela tem um arsenal a seu dispor que não existia anteriormente. E, mesmo assim, com esse arsenal, aconteceu essa catástrofe que aconteceu. Então, de fato, é a pior, na minha opinião, pior epidemia de todos os tempos até agora. E, obviamente, que ela revelou as fragilidades. No Brasil, especificamente, mostrou a fragilidade do setor
de biotecnologia, incluindo vacinas. Quer dizer, o Brasil é totalmente dependente, né, quando se diz respeito a biofármacos e vacinas, ele é totalmente dependente, não tem autonomia. Né? E em vacinas, especificamente, existem 2 produtores públicos, o Butantan e a Fiocruz, que lutam com muita dificuldade, né, para manter a produção das vacinas que tradicionalmente eles produzem. Quer dizer, já existiu plano de desenvolvimento nacional em vacinas, enfim, já existiram ao longo aí das últimas décadas muitas iniciativas, mas que não foram eficientes no sentido de dotar o Brasil de uma infraestrutura, seja na área de pesquisa, voltada especificamente para a vacina, seja na área de produção. Então, quando chegou a pandemia, quer dizer, nós tivemos que improvisar, nós tivemos que correr atrás do prejuízo, no sentido de dotar o Brasil minimamente de condições. E aí o Butantan tem um programa desde 2017 de internacionalização, quer dizer, tem parcerias com vários outros produtores de vacinas, produtores públicos e privados, e, felizmente, um desses parceiros do Butantan tinha uma vacina, que era uma empresa chinesa chamada Sinovac, que aproveitou uma experiência anterior, porque, veja, o coronavírus não é novo. Quer dizer, nós tivemos, em 2003, a epidemia de SARS, em 2012, 2013, a de MERS, nós já conhecíamos o coronavírus. E já se esperava que o coronavírus poderia voltar numa versão mais agressiva. Então, os chineses desenvolveram, em 2003, 2004, um protótipo vacinal contra o SARS-CoV-1. Só que isso não progrediu, a vacina ficou lá em estoque. No início dessa nova pandemia, eles recuperaram rapidamente essa plataforma vacinal e já começaram a produzir lá em março de 2020, e nós tínhamos uma parceria consolidada com a Sinovac, né, e isso permitiu que o acordo de desenvolvimento posterior da vacina fosse feito muito rapidamente. Em junho, julho, nós já estávamos começando o estudo clínico de fase 3, né, que levou à aprovação da vacina no Brasil. Né. Então, veja, as lições são enormes, mas as fragilidades foram apontadas. Quer dizer, nós precisamos, de fato, ter uma visão específica para a área de produção de vacinas. Isso faz parte do próprio desenvolvimento industrial do país. O país não tem uma política de biotecnologia em vigor, quer dizer, não tem investimento feito de forma sistemática nessa área, não tem previsão de estruturas produtivas, ou seja, precisa ser revisto, na minha opinião, esse setor. Obrigada. Secretário, eu quero continuar nesse tema do que aconteceu na pandemia. E o senhor é médico infectologista, trabalha tanto no Emílio Ribas como no Einstein, então público e privado. E eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre o que a gente viu acontecer no Brasil. Médicos e um conselho de medicina apoiando a prescrição de medicamentos sem validade, sem eficácia nenhuma. Então, eu queria que o senhor dividisse um pouco com a gente. Isso é uma falha na formação? Isso é uma falha de moral e princípios? O que está acontecendo? E será que a gente precisa manter um conselho de medicina que teve a postura que teve durante uma pandemia? Essa resposta é muito clara. Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite que me foi feito, professora Márcia, agradecer especialmente o Cristiano, que foi meu grande apoiador aqui. Mas é claro que os conselhos seguramente deixaram de fazer o seu papel fundamental de representatividade à pesquisa e à ética. Porque quando nós estamos imaginando, isso eu deixo muito claro, não é que eu estou abrindo em plenária aqui, a gente sempre falou isso, sempre nas nossas coletivas. E cobramos dos centros os nossos conselhos, seja o Conselho Federal de Medicina, sejam os conselhos regionais, porque se eles tivessem tido essa postura de cercear essa legalidade que foi realmente permitida aos nossos profissionais,
seguramente nós não teríamos essa discussão. Essa discussão contraditória, ela veio exatamente porque um grupo de médicos, se baseando nas suas experiências pessoais e não na ciência, nem nas grandes casuísticas, nós tivemos, além do próprio mundo, soltando artigos históricos, clínicos, que mostravam que essas medicações já não eram medicações indicadas por todos os riscos, mas também nós tivemos grandes estudos que foram feitos no Brasil, com o gerenciamento de vários grandes hospitais públicos e privados, que trouxe, então, a experiência, nossa casuística do Brasil frente ao não reconhecimento terapêutico dessas medicações, que acabavam não só não tendo a sua efetividade, mas tendo um risco maior, um incremento de risco na morbimortalidade decorrente de toxicidade, sejam cardiotoxicidade, especialmente quando nós falamos de cloroquina. Então, seguramente, isso nos deixou muito à margem de conseguirmos trazer uma linha mestra, porque essa discussão, infelizmente, vem até hoje. Até hoje, os próprios profissionais de áreas médicas de alguns municípios ainda continuam prescrevendo cloroquina, ivermectina para pacientes que tenham Covid mesmo nas suas formas leves. Então, isso mostra claramente o quanto nós precisamos nos reposicionar. Eu acho que a medicina ela chega nesse período trans-Covid e não no pós-Covid. Nós vamos conviver com a Covid, mas de uma postura muito mais enérgica, se colocando de uma postura muito mais ética e científica e exigindo que aqueles que nos representam não sejam com preceitos políticos e não médicos, porque nós não somos políticos. Eu estou num cargo político, mas não sou político. Represento a minha classe como médico. E eu gostaria, e não só gostaria, como deveríamos exigir que esses conselhos assim se colocassem. À margem de bandeiras, à margem de políticas e se fazendo valer única e exclusivamente da ciência e de toda a nossa experiência que tivemos na Covid. É dessa maneira que nós vamos fazer com que novas epidemias e pandemias aconteçam e nós tenhamos, de uma forma uníssona, essa resposta. E eu vou ainda dizer mais. Nós sempre culpamos um ou outro gestor político, aí sim, por ter certas falas e certas colocações. Mas, certamente, quem embasa esses políticos somos nós da classe médica, que trazem essa dicotomia, que trazem essa distócia de informação. Perfeito. O senhor colocou muito bem, mas se o senhor me permite insistir, o senhor falou que nós precisamos reposicionar. Quem é o nós? Quem vai fazer isso? Existe um mecanismo legal? Porque o receio é que isso vire o novo normal e os médicos possam continuar prescrevendo medicamentos que não são eficazes. Primeiro que esses nossos representantes dos conselhos foram eleitos. Eleitos. Nós, como médicos, cada um na sua representatividade, os elegeu. Portanto, cabe a nós, nos nossos movimentos, nas reeleições, escolhermos aqueles que dividem e compactuam com os nossos princípios e valores. E esse é o problema. Não é uma obrigatória. Puxa, eu tenho que votar. Em quem que você vai votar, Dimas? Então também vou votar nela. Não, eu acho que a gente tem que trazer essa consciência para todos nós médicos. Aliás, nós, como entramos na pandemia, saímos melhores. Muitos, infelizmente, saíram muito piores, e nós sabemos. Mas nós que saímos melhores, temos a obrigação de criar uma nova estrutura para a saúde e para as nossas representações de saúde, para que sejamos ouvidos, para que tenhamos fórum de discussão, inclusive com fórum para discutirmos quem será os nossos ministros da saúde
que se falseiam em jalecos médicos e fazem exatamente aquilo que o crivo político exige. Nós precisamos ser muito bem representados. E eu fico muito feliz que essa plateia é uma plateia de jovens que dividem exatamente esses mesmos anseios, porque somos nós, de forma conjunta, nós desse lado da experiência e vocês entendendo quais são os valores e recém-saídos das universidades, fazendo os seus doutorados, os seus pós-doutorados, que têm o desejo de que nós estejamos num caminho melhor. E é nossa obrigação, de forma conjunta, coletiva, de transformarmos. Então, eu realmente espero que haja esse movimento, quer dizer, a gente está vendo que as eleições vão decidir muita coisa, né? Incluindo a direção do Conselho Médico para caminhar para uma postura ética com base na ciência. Então, eu realmente espero que haja esse movimento entre os médicos para que a gente... sinceramente, eu acho que deveria haver um mecanismo legal, porque eu acho um absurdo uma pessoa manter a licença de exercer a medicina fazendo o que a gente viu ao longo desses últimos 25 meses. Mas agradeço a sua... E vou só te corrigir, não é só fazendo, mas continuando a fazer e perpetuando essas distócias terapêuticas. Márcia, deixa eu fazer uma complementação. Veja, ok, os médicos, na realidade, acabaram sendo o polo passivo. Porque, veja, quem fez a recomendação oficial foi o Ministério da Saúde. Quem mobilizou a indústria do Exército para a produção de cloroquina e hidroxicloroquina foi a Presidência da República. Quer dizer, quem incluiu num gabinete paralelo a discussão da cloroquina foi a Presidência da República. Então, na realidade, os médicos eles refletiram, obviamente que o médico poderia ter se anteposto a isso, mas isso foi um movimento organizado do governo brasileiro. Infelizmente, quer dizer, a cloroquina virou uma fórmula para se contrapor às vacinas, para se contrapor às medidas de isolamento social, ao uso de máscaras. Não, se eu uso cloroquina e ivermectina, eu não preciso de nada disso. Então, faz parte de um contexto, o Conselho Regional, sim, mas os conselhos são heterogêneos, tem conselhos progressistas, tem conselhos absolutamente conservadores e que sofreram intervenção, sofreram intervenção política. Da mesma forma que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde recusou-se a publicar uma norma técnica que mostrava que a hidroxicloroquina não tinha efeito. Quer dizer, o secretário de Ciência e Tecnologia se recusou a publicar isso e publicou uma nota adulterada. Então, veja, a situação é muito mais grave do que o Conselho Regional. É uma situação de exceção. Quer dizer, o Ministério da Saúde do Brasil sofreu uma intervenção militar. Quer dizer, no meio da crise, foi nomeado um general. Tá certo? Então, veja, tem a importância, mas o médico foi polo passivo. Muitos pacientes chegavam aos médicos e falaram, eu quero a cloroquina. Por favor, se você não prescreveu, eu vou procurar o seu colega. É uma situação distóxica. É parte de um contexto amplo. A CPI deixou isso exposto. O que a gente precisa é a ação da Procuradoria-Geral da República para dar andamento a quem foi indiciado, e a gente continua esperando. Marcelo, só fazendo uma complementação. Eu quero deixar o Pedro falar rapidinho. Não, era só para finalizar essa parte. Então eu acho que tem o que o Dimas coloca é algo extremamente importante do quanto o aparelhamento do Ministério, por isso nós termos voz junto ao Ministério é muito claro. Mas só para ter uma ideia, quem baseava tanto a Presidência da República quanto o próprio Ministério dando essas doutrinas eram médicos. Nisi Yamaguchi, Antony Wong, Osmar Terra, e que foram exatamente eles que falaram, olha, vai lá, porque está certo. Então, se eles acabam arvorando de pessoas que, teoricamente, são conceituadas na sua formação, se eles estão dizendo que pode, então pode. Afinal de contas, Nisi Yamaguchi era médica do Hospital Israelita Albert Einstein, era médica e é médica atualmente do Vila Nova Star, ou seja, de grandes hospitais. Antony Wong, professor da Universidade de São Paulo. Quer dizer, se essas pessoas estão falando, então
eu vou crer que essas pessoas tenham esse crivo. É óbvio que, a partir do momento em que houve esse desgarre, que a gente começa a ter os trabalhos científicos retomados e mostrando que, cientificamente, são drogas ineficazes e que expõem a risco, é claro que o posicionamento da categoria se faz fundamental. Desculpa, Não, Pedro tudo bem. e Obrigada. Márcia. Pedro, você é a juventude aqui. Então, Sim, acho conta que para a sim. gente desse trabalho fantástico que você fez do prontuário eletrônico e como que você vê que esse teu trabalho também deu uma contribuição durante o período da pandemia. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite também. Obrigado, João, Fernanda, Cris. Super feliz de estar aqui do lado dessas pessoas. Acho que, para quem não sabe, a gente começou um trabalho com receita digital de medicamento em 2017. Então, o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, todo mundo aqui, seja profissional de saúde ou paciente, já provavelmente foi em uma consulta médica e recebeu um pedaço de papel, a caneta com o tratamento prescrito. E foi assim durante muito tempo, né? Mais de 100 anos. E quando a gente começou o nosso projeto, o nosso objetivo era informatizar todo o processo prescritivo, ou seja, tornar a receita digital uma realidade no Brasil. E eu acho que todo mundo olha de forma muito positiva para a adoção da receita digital, porque a experiência final do usuário final, que é o paciente, ela é muito melhor. Do ponto de vista de saúde, é muito mais seguro. Do ponto de vista de gestão, você tem muito mais informação, é um processo muito mais transparente. Hoje em dia, você não tem tanta informação em relação à receita, a parte do tratamento medicamentoso, quebra, erros, etc., no Brasil, porque sempre foi feito no papel. Então, foi assim que a gente resolveu começar o nosso projeto. A pandemia, recapitulando aqui, ela incentivou o uso de tecnologias no setor de saúde no Brasil, principalmente a telemedicina, foi a primeira delas. A telemedicina ainda está sendo discutida, ela foi aprovada de forma temporária e eu espero que ela seja aprovada de forma para sempre. Tem um dado interessante, 64% das pessoas, na verdade, 1/4 das pessoas que têm acesso à internet mais de 16 anos fez uma consulta durante a pandemia e o nível de satisfação foi altíssimo, de acordo com uma pesquisa da MB. Então, foi super aceito. E aí, a receita digital, quando você tem um atendimento à distância, ou seja, 2 pessoas, sendo um paciente e um médico, para uma primeira opinião, à distância, você tem que ter a receita digital do medicamento. Como é que você vai entregar um papel para o paciente se você tem alguém em um estado e o médico em um outro? Não tem como. Então, isso acabou sendo muito acelerado durante a pandemia. A gente ajudou mais de 2,5 milhões de pacientes a receberem uma receita digital e o nível de satisfação é altíssimo. E é engraçado, lá no Brasil, se você for conversar com um motorista de aplicativo ou na Faria Lima e explicar que o que você está fazendo é substituir o papel e a caneta por um processo digital, todo mundo fala, pô, é verdade. Se você for simplificar muito a questão, ninguém, pô, não aguento mais não entender o que está ali, ou todos os problemas que decorrem disso. A letra do médico. A letra do médico, tem muita brincadeira com isso. Então, é um problema muito comum. E acho que a pandemia mostrou, pelo menos para o Pedro, para mim como empreendedor, que o que a gente faz é muito maior do que a gente como indivíduo, né? O problema que a gente está resolvendo é muito grande e ele é um problema simples, como outros que a gente já resolveu. Mas, indo para a sua pergunta de forma objetiva, como que a gente leva isso, por exemplo, para... Não deixa isso só no setor privado, leva isso também para os hospitais municipais, para as UBS, etc. Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que o primeiro passo é você identificar o problema, e eu acredito muito em escalar competência, como a gente faz no dia a dia das empresas e das grandes instituições. Você identificou um problema, você não é a melhor pessoa para resolver esse problema, acho que você tem que escalar a sua competência. Então, você identifica alguém que pode, assim como no caso das iniciativas das PDPs, que você tem um parceiro para ajudar a desenvolver uma droga, uma vacina, porque você está escalando a sua competência. Então, muitas vezes, o município está preocupado com várias outras coisas e ele não consegue desenvolver a melhor solução de receita digital ou de telemedicina. Então, faz sentido que o gestor se aproxime, muitas vezes, da iniciativa privada para tentar buscar escalar a competência dele para chegar num resultado final melhor. Mas, para o gestor fazer isso e para a empresa se sentir confortável, você tem que ter políticas de incentivo. Eu não sou, vocês sabem melhor do que eu, sobre políticas públicas para incentivar isso, mas tem que ter. E tem que ter segurança jurídica também. Então, você tem que ter regulamentação. Inovação em saúde é um pouco mais complicado, sim, porque o nível de responsabilidade é outro. Você tem um avião que está voando e qualquer erro que você pode cometer aqui, a consequência é séria.
Então, acho que você tem que ter uma segurança jurídica também. E tecnologia é importante. A gente está falando de receita digital e telemedicina, por exemplo, não são tecnologias tão complicadas. A gente estava falando isso aqui um pouco antes. Um hospital privado, um hospital público, ele tem igual condição de ter telemedicina e não tem igual condição. Na verdade, não, mas não é tão difícil. É um negócio que dá para fazer. Então, se você tiver estrutura financeira e apoio tecnológico, você consegue fazer isso. A gente teve 3 iniciativas específicas, uma com a Prefeitura de Vitória, outra de Ponta Grossa e no Tocantins, para levar isso. Só que o processo, que acho que é a última coisa que eu queria complementar, o processo ele ainda é muito burocrático, ele ainda é ineficiente, vamos dizer assim. Então, se você conseguir melhorar o processo, criar segurança jurídica, política de incentivo e aproximação do gestor para escalar a competência, eu acho que isso vai acontecer naturalmente e, pelo menos do meu lado, a gente está super à disposição para tentar ajudar. Se pudesse, a gente ajudava mais. A gente atende 350 hospitais no Brasil, praticamente 90% disso privado, e poderia estar também atendendo os públicos. Então, estamos às ordens. Beleza, Pedro. A gente vai voltar para esse Ajuda Mais daqui a pouquinho. Doutor Covas, eu queria fazer uma outra pergunta agora, que, de certa forma, ainda está ligada à pandemia, e eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre essa urgência que a gente teve, de certa forma ainda tem, por respostas, por notícias boas. E aí refletisse sobre como foi a política de comunicação dos resultados da vacina, que eu não vou dizer foi adotado pelo Butantan, porque eu acho que foi adotado pelo governo do Estado, mas o senhor sabe melhor do que eu. Então, e eu trago um exemplo aqui, né? Janeiro de 2021, vai começar a vacinação, houve uma declaração que a Coronavac reduzia em 100% quadros moderados, graves e internações, o que a gente sabe que não é verdade. Então, eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso, os erros e os acertos dessa política de comunicação e como que isso acaba ricocheteando lá na frente em criar confiança da população naquele produto que alguém vem na televisão e diz que é 100% eficaz. Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Márcia, na realidade, essa comunicação ela foi feita em cima do estudo de fase 3, né, da análise primária de fase 3, que revelou exatamente isso, quer dizer, 100% de proteção contra casos graves e óbitos. Quer dizer, isso são resultados da análise primária do estudo clínico. Agora, a questão da comunicação em relação à Coronavac, ela precisa ser colocada no contexto do que foi feito contra a vacina, contra a Coronavac. Veja, eu vou historiar aqui para vocês poderem ter em perspectiva. A primeira oferta de vacina que nós fizemos para o Ministério da Saúde foi em julho de 2020. Quer dizer, começamos o estudo clínico e nós já ofertamos ao Ministério, naquele momento, 60 milhões de doses. Repetimos a oferta de vacinas em agosto, em setembro e chegou outubro. Quer dizer, outubro, como não havia nenhuma perspectiva de aquisição de vacinas pelo Ministério naquele momento, nós fomos chamados pelo ministro da Saúde para negociar, fazer uma negociação. E, de fato, correu muito bem, né? No dia 18 de outubro, o então ministro Pazuello convidou os governadores dos estados brasileiros para estarem em Brasília para assinar um contrato de fornecimento da vacina para o Brasil. Um contrato, naquele momento, seria de 40 milhões, mas que chegaria a 100 milhões. E fomos todos lá, quer dizer, vários governadores, né, no total foram 24 governadores presentes, senadores, deputados, e, de fato, foi feito um ato na sede do Ministério da Saúde de assinatura do contrato de vacinas. Bom, ok, há uma grande festa, o ministro Pazuello anunciou a vacina do Brasil, né, será a Coronavac, a vacina do Brasil. E aí, na madrugada, no dia seguinte, no dia 19, na madrugada, os jornais transmitem aí uma fala do presidente dizendo que ele jamais iria comprar aquela vacina. É uma vacina chinesa, uma vacina que tinha problema, enfim, ou seja, disparou ali um movimento contrário à vacina, intencional.
Quer dizer, eliminou o contrato, que já estava anunciado, tá certo? Quer dizer, tirou a total autoridade do ministro. O ministro até pensou em renunciar. Teve aquela cena cômica, né, no hospital, onde um fala, não, ele manda, eu obedeço. Tá certo? Então, a partir daí, houve uma campanha, de fato, uma campanha organizada contra a vacina. O Butantan mediu isso nas mídias sociais, houve uma disparada de mensagens contrárias a vacinas, que interferiram, inclusive, na velocidade da condução do estudo clínico. Quer dizer, o estudo clínico, a partir desse momento, começou a ter dificuldade na velocidade de inclusão de voluntários. Então, houve, de fato, um movimento articulado especificamente contra a vacina do Butantan, não porque ela não fosse boa, é porque ela estava ligada ao governador do Estado de São Paulo, que, obviamente, tinha a sua comunicação e a sua política de comunicação em relação ao feito que estava sendo feito no Estado de São Paulo. E aí houve essa polarização. Quer dizer, de um lado, o governo do Estado de São Paulo, e, do outro lado, todo o movimento organizado pelos antivacinas, a favor da cloroquina, pela Presidência da República. Então, isso trouxe um prejuízo imenso ao programa de vacinação. Nós poderíamos ter começado a vacinação em dezembro. Quer dizer, em dezembro, o Butantan tinha 6 milhões de doses prontas de vacinas para iniciar a vacinação. Houve, no meio desse movimento, houve uma interrupção do estudo clínico por parte da Anvisa, por um óbito não relacionado. Quer dizer, uma pessoa se suicidou, um voluntário da vacina se suicidou, e isso foi motivo para que se interrompesse o estudo clínico de forma até na calada da noite. Nós fomos avisados da interrupção do estudo clínico no final da noite, sem nenhuma comunicação prévia. Então, isso causou na população medo, receio de participar do estudo clínico e, obviamente, trouxe atrasos no programa de vacinação. Quer dizer, depois houve dificuldades para aquisiçou-se um volume menor, aí queria-se um volume maior, nós tínhamos dificuldade para fazer a entrega das vacinas. Então, houve, de fato, um movimento dirigido contra a vacina, de toda a ordem de dificuldades, e que redundou num atraso no início da vacinação e depois num atraso na disponibilidade de doses. Quer dizer, o Brasil poderia ter evoluído muito mais rapidamente na vacinação, poderia ter poupado muitos casos. A vacina Coronavac é uma excelente vacina, uma vacina que tem um perfil de redução de casos graves, de internações acima de 80%, é uma excelente vacina. É uma vacina que funciona bem em crianças, é a melhor vacina para crianças, a partir dos 3 anos. Então, veja, se transformou a questão da vacina num item de discussão política que levou, inclusive, à desconfiança, de uma forma geral, em relação às vacinas. Quer dizer, o Brasil, 2020 e 2021, teve uma queda acentuada na cobertura vacinal. As pessoas passam a desconfiar das vacinas. Por quê? Porque alguém está falando que a vacina não funciona. É melhor eu tomar cloroquina. A vacina é chinesa, a vacina tem um chip. Se você toma a vacina, você vai ficar com um chip. Aí mostra alguém com uma moeda fixada no local da vacina. Não, ela é magnética. Tá certo? Veja. É brincadeira. Eu acho que esse ponto que o senhor ressaltou talvez seja o ponto mais importante, que a vacina virou um item de discussão política. A vacina talvez seja um dos maiores avanços, senão a gente ainda estava na Idade Média, que ninguém vivia mais do que 50 e poucos anos. Então, a vacina é um instrumento de salvar vidas, é um mecanismo de saúde pública e virou um instrumento de discussão política. Aí a gente volta atrás, o Brasil, que era um modelo no Programa Nacional de Imunização e Cobertura Vacinal, a gente está correndo o risco de ter a volta de doenças, como, por exemplo, a polio, que seria a desgraça total da saúde pública do Brasil. Secretário, eu queria falar um pouquinho sobre as organizações sociais de saúde, as OS. É um tema complicado, o senhor vai falar de São Paulo, eu sou do Rio. No Rio de Janeiro, as OS são um desastre total, é impressionante, mas vamos focar na sua experiência em São Paulo.
a gestão por OS se expandiu no Estado, né? Então, é uma verba enorme que é dada para as OS para a gestão da atenção primária. E eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre essa expansão, que a gente não vê uma melhora nos indicadores de saúde da população. Em 2019, houve uma pesquisa, 56% dos paulistanos consideram a saúde pública ruim ou péssima, em grande consequência por causa da má prestação de serviços das OS. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, não só dos indicadores, como o senhor vê a participação das OS, mas das condições de trabalho dos profissionais e, acima de tudo, na eficiência e na transparência dos resultados da OS. Eu acho que se essa pergunta fosse feita hoje, o que eles acham da saúde pública no Estado de São Paulo, seguramente esses indicadores teriam melhorado e muito. Ficou muito claro o quanto a pandemia trouxe mudanças da visão, tanto do médico, quanto das equipes médicas e paramédicas, como, ao mesmo tempo, relacionado à própria assistência. O Sistema Único de Saúde mostrou o quanto ele foi responsivo, e se nós não tivéssemos Sistema Único de Saúde, essa nossa resposta não teria sido tão rápida e tão significativa. E assim foi. São Paulo teve todas as estratégias antecipadas para que nós pudéssemos, no ponto de vista assistencial, distribuir respiradores emergenciais que foram feitos pela Faculdade de Engenharia da Poli-USP. São mais de 300 respiradores que ajudaram com que os municípios pudessem atender e acolher a sua população. 42% desse atendimento rápido se deveu à resposta das organizações sociais. As organizações sociais têm, por DNA, a possibilidade de diminuir os entraves burocráticos que nós, das diretas, ou seja, dos hospitais diretamente relacionados ao Estado, são 99 instituições, temos de dificuldade de contratação, de compras de materiais. Se eu quiser comprar hoje essa caneta, eu preciso dessa caneta porque ela é específica. Eu vou comprar essa caneta daqui a 3 meses, porque eu preciso abrir licitação, chamamento público, ver o melhor preço, e nem sempre eu vou comprar essa caneta. Eu vou comprar a caneta Like. E esse foi o diferencial da resposta rápida de um time qualificado que teve, sim, a possibilidade de salvar pessoas. A partir, então, desse momento, a gente avaliou também a condição de trabalho. É óbvio que as condições de trabalho durante a pandemia, no mundo, foram diferentes daquelas condições que nós tínhamos numa condição normal de temperatura e pressão. Mas, seguramente, as OS qualificavam, no ponto de vista de recursos, muito mais os profissionais do que aqueles que estavam na administração direta e que não recebiam o mesmo montante financeiro. Praticamente inferior, tanto é que o governo do Estado de São Paulo entendeu a necessidade de se dar algo que há 25 anos não acontecia, que era o aumento do salário desses servidores da saúde da linha de frente. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, que passaram a ter um aumento nos seus salários de 20%. Quer dizer, ficou claro que as pessoas, elas se doam, independente de valores, mas, claramente, elas precisavam ter e receber de uma forma mais incrementada. Por outro lado, o que você falou era muito certo. As condições de trabalho. Se recebia pouco, numa condição em que faltava-se muito. E eu vim do Hospital Emílio Ribas, que era um hospital que não é que faltava um antibiótico de 3ª ou 4ª geração, faltava dipirona, um analgésico antitérmico. E hoje nós vimos o quanto este olhar de investimento à saúde, foram mais de 21 bilhões de investimento em saúde. Nesses últimos 2 anos, especialmente agora no ano de 2021, fazendo então com que esses hospitais tivessem uma condição melhor de acolhimento e atendimento dos seus pacientes. E eu vou fazer um paralelo do que nós tivemos no final de 2020, houve um grande acidente numa cidade do interior de São Paulo. Era um ônibus de trabalhadores
39 pessoas gravemente feridas, várias delas, infelizmente, evoluíram a óbito. Mas eu tive a oportunidade, a pedido do próprio governador João Dória, de ir em loco para ver a assistência do que esses pacientes estavam recebendo. E qual não foi a surpresa de que, numa dessas unidades, eu encontrei 2 alunos que tinham passado com a gente no Emílio Ribas, e os 2 estavam lá. O que eles disseram? Doutor, se o senhor não tivesse mandado os respiradores para a Covid, nós não teríamos salvado 5 vidas. Portanto, essa pesquisa ela precisa ser atualizada. Sem dúvida alguma, nós melhoramos a condição dos nossos profissionais, das instituições no acolhimento e no atendimento, tanto na distribuição de EPIs, que aconteceu de uma forma muito mais incrementada, no aporte de medicamentos que vem sendo feitas para todo o Estado, 645 municípios, e eu não tenho dúvida de como entramos na pandemia e de como saímos melhores. Mas, seguramente, precisamos muito mais ter o olhar de cada uma das regiões e entender que a saúde básica ela também é fundamental. E, hoje, passa a ser um grande problema a saúde pública das unidades básicas, porque ela é municipal. Então, há 2 semanas, eu recebo um dos prefeitos, Dimas, que me diz assim, doutor, o senhor precisa me aumentar o número de unidades de terapia intensiva. Nós estamos tendo muito infarto e derrames. Eu falei, meu amigo, você não está fazendo a sua lição de casa. Se você estivesse fazendo uma saúde pública eficaz, você teria feito prevenção de agravos de doenças. Teria tratado melhor as dislipidemias, os componentes hipertensivos, o diabetes, e teria evitado com que essas pessoas piorassem no ponto de vista clínico e tivessem muitas morrido e outras tido sequelas muito graves. Então, sem dúvida alguma, refletir sobre a saúde hoje é absolutamente importante. Tá. Eu vou fazer só uma... Dá um minuto, Pedro. Vou fazer só uma pergunta em sequência, secretário. Ainda há uma inequidade em cobertura vacinal dentro de cada município, entre municípios e entre estados. Então, o senhor deve conhecer muito bem um estudo que foi feito pela doutora Raquel Ronick, da USP, mostrando a inequidade na cobertura vacinal dentro da cidade de São Paulo, que na periferia, onde houve mais mortes, a gente tem uma cobertura vacinal muito menor, e é exatamente no centro, onde está a classe mais alta, onde teve menos morte, que a gente tem uma cobertura maior. Qual é o papel da OS em melhorar essa cobertura, em rastrear quem está atrasado? Eu sei que tem um papel da desinformação, não estou negando isso, perfeitamente, mas qual é o papel da saúde, dessa atenção primária, dessa rede que o senhor está falando para a gente que melhorou, em tentar abordar esse problema e minimizar a inequidade que a gente ainda tem? Toda questão relacionada a estratégias vacinais, ela está diretamente relacionada ao município. Sim. Ela não é o Estado e nem OS relacionadas ao próprio... São as unidades básicas de saúde que assim o fazem. Mas, apesar das fake news, dessas notícias absolutamente distorcidas e inverídicas, São Paulo é o primeiro estado a vacinar com 2 doses de vacinas para a Covid desde setembro de 2021. Estamos no top de todos os esquemas vacinais do Brasil. E se São Paulo, o estado de São Paulo, fosse um país, nós estaríamos em 3º lugar, perdendo apenas para a Coreia do Sul e para a China. Não, eu concordo, secretário, mas se o senhor me permite... Não, só para lhe responder, 93% da população elegível para receber as vacinas, acima de 5 anos, 93% já tem 2 doses da vacina. 106 milhões de doses de vacina distribuídas. 80% da nossa população pediátrica de 5, ou melhor, de 5 a 12 anos, com 2 doses da vacina e 50% com apenas 1 dose. Lembrando que nós estamos há 2 meses do início da campanha para esse público pediátrico. Ou seja, a despeito da fake news, o que nós conseguimos fazer com a campanha vacinal
foi algo que, para se atingir, por exemplo, na população pediátrica, para outras doenças, pólio, sarampo, nós precisávamos manter 6 meses. Nós mantínhamos um mês, nós chegávamos a 46%. 2 meses, chegávamos a 53%. E chegamos, portanto, a 80%. Então, sem dúvida alguma, os municípios entenderam, e a própria população entendeu, que, a despeito dessas informações, tanto eles eram responsáveis por tomar a vacina e se protegerem, como para todos os seus. Então, eu não tenho dúvida que esse papel de vacinação no estado de São Paulo é grande. Porém, nós temos muita dificuldade de partir desses 80%. E, infelizmente, apesar da vacina ela ser obrigatória e não compulsória, ela ainda infringe este direito de ir e vir. Na população pediátrica, nós temos levado para as comarcas superiores para que esses pais e responsáveis sejam, então, chamados para que possam ser relacionados e, com isso, convidados a vacinarem os seus filhos. Perfeito, secretário. Meu ponto é o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que tudo que eu faço está ligado aos determinantes sociais de saúde. Então, um número para um Estado não é suficiente para mim. Eu tenho que olhar para as desigualdades. E a maneira da gente trazer direitos humanos para dentro da saúde pública é a gente ter um olhar em que a gente olhe quem são os mais vulneráveis, quais são as áreas mais vulneráveis. Então, por exemplo, quando eu olho um relatório do desenvolvimento sustentável do milênio, com um número e diz que o país alcançou a meta, isso, para mim, não diz nada, porque quando você olha para as desigualdades populacionais e regionais desse número, que a gente vê quem está ficando para trás. Então, claro que São Paulo é um exemplo, está no topo, Piauí é o segundo, por sinal, a gente tem que falar isso, mas ainda há inequidades. E as inequidades são exatamente sobre aqueles grupos que são mais vulneráveis em tudo. Eles não têm acesso à infraestrutura, eles não têm acesso à moradia decente, eles estão no trabalho informal, eles dependem do benefício de transferência e eles não têm acesso à vacina. Então, eu não estou criticando, o que eu estou dizendo, e isso eu reforço. O senhor, como secretário, se o senhor puder rejeitar qualquer número para o Estado, olhe para as diferenças, porque se a gente não olhar para as diferenças, a gente não resolve as inequidades. Só para ter uma ideia, mas o que eu acho extremamente importante, e esse é o olhar do Estado, a pandemia ela não só revelou um problema de saúde pública, como revelou inequidades. O governo do Estado de São Paulo desembolsou mais de 1.200.000 cestas básicas que foram distribuídas para todos os municípios, e não eram cestas literalmente básicas, eram cestas com proteína animal, que dava a possibilidade de que uma família de 5 pessoas pudessem se subsistir nesse período. Os Bons Pratos, que é um serviço gratuito, que passou a ser gratuito, ele tinha coleta de R$1 per capita, deixou de cobrar durante todo o período da pandemia e se estendeu até o momento atual, fazendo com que as pessoas possam se alimentar. E não só isso. Além do Bom Prato, hoje nós temos o Bom Prato móvel, exatamente naquelas cidades que são cidades que têm as suas carências maiores, fazendo, então, com que esse alimento chegue até lá. Portanto, é uma forma, sim, de resolver essa questão alimentar, a sobrevivência alimentar. Por outro lado, outros aspectos foram feitos para essas regiões, inclusive voltadas à criança, à proteção social. A proteção social foi feita também através das escolas. As escolas em nenhum momento deixaram de ficar abertas, mesmo no nosso período emergencial, para acolherem crianças que precisavam se alimentar. E essa alimentação era dada também para os seus dependentes. Então, ele levava uma quantidade de comida que previa que seus irmãos, seus pais também pudessem ser. Isso é proteção social. Vacina é um atributo do município, mas todos os municípios que tiveram ranqueados o seu menor quantitativo de doses eram inquiridos no sentido de saber qual o motivo. Faltou vacina? Qual foi a sua atitude? E é por isso que essa inequidade ela foi muito menor do que o Brasil. Eu acho que tem que se deixar muito claro que São Paulo tem índices, porque nós tivemos 645 municípios que tiveram prerrogativas comuns
de todos os seus gestores, políticos e não políticos, sejam os próprios prefeitos e seus secretários, que fizeram com que a proteção social, aliada à proteção à vida, e a proteção à vida, entenda-se, melhora na sua condição de assistência e vacinação. Obrigada, então, a sua fala ela é muito boa para o Brasil, mas no país, olhando São Paulo, infelizmente, nós gostaríamos que o Brasil, infelizmente, fosse São Paulo, tivesse a mesma responsabilidade e o mesmo respeito à vida, à dignidade humana. Tá, mas vamos deixar claro que ainda há inequidade em São Paulo, secretário. Sou desculpa, Por mas isso ainda que há. nós não chegamos a 100%. E esse 100%, nós também temos negacionistas. Perfeito. Nós não podemos entender e deixar muito claro, Márcia, que nós temos hoje uma vacina obrigatória, porém não compulsória. Talvez, se nós tivéssemos um regime como a China, essas diferenças também não aconteceriam. Eu espero que a gente nunca tenha um regime como a China. Eu também espero, mas eu imagino, sim, que as pessoas ainda tenham essas suas individualidades e elas respondem, sim, às próprias fake news que contrapõem a possibilidade de nós termos essa unanimidade que nós, felizmente, aqui temos. Obrigada, secretário. Obrigado a você. Pedro, conta para a gente aqui, Pedro, você falou que a gente não pode fazer mais, né? Então, vou pegar a deixa da primeira fala. O sistema de saúde tem várias bases de dados, vários sistemas de informação. Infelizmente, elas não estão integradas. A gente ainda tem muitas áreas no Brasil que você não tem nenhuma conexão com a internet, você não tem recepção de celular. As áreas que eu trabalho, meu campo é no Acre, hoje em dia, não tem recepção de celular onde eu trabalho. Então, eu queria que você falasse para a gente duas coisas. Primeiro, como que esse trabalho que você está fazendo pode se inserir no SUS, quer dizer, em redes que cuidam da parte ambulatorial do sistema público, e como que você vê você tentar mitigar esse problema, que você tem áreas que você não tem um computador na unidade de saúde, você não tem recepção, então, mesmo que você queira instalar um prontuário eletrônico, que eu espero que seja a próxima etapa do teu trabalho, já estou te dando uma tarefa, como que você vai chegar nessas áreas que você ainda não tem, né? Quer dizer, você não tem uma antena de celular, está tudo no papel, tá? Então, fala um pouquinho para a gente desse futuro, considerando as restrições e as dificuldades que a gente tem no Brasil. Obrigado. Pergunta fácil, tá? A Márcia está preocupada com... Pode ficar tranquila. Não, né? vai lá, vai lá. Eu acho que é muito quando a gente fala de... Eu entendo isso, até o padre ontem falou, o Júlio Lancelotti, que um dos jeitos de você conseguir... Quem não viu, acho que vale a pena depois tentar ver de novo, porque foi muito legal. E ele falou, um dos jeitos de você conseguir descomplicar, desburocratizar, é você conviver com o problema, você está perto da situação. Acho que a gente tem que ser fanático por tentar resolver o problema e para isso a gente tem que estar ali inserido no dia a dia. Eu não sei se a minha resposta vai ser desanimadora para você, mas eu acho que quando a gente fala, eu vou tratar aqui especificamente sobre a receita digital de medicamentos e pedidos de exame, que é onde eu consigo contribuir mais. Para você poder implementar a tecnologia da telemedicina e da receita digital, você precisa ter um prontuário eletrônico inserido naquela instituição, seja ela uma instituição privada ou pública. Tanto que, acho que aqui nos Estados Unidos, inclusive, foi, acho que em 98, você, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado, que começaram as políticas de incentivo de interoperabilidade dentro do sistema de saúde americano para que você conseguisse fazer com que prontuário eletrônico se integrasse entre diferentes partes do ecossistema de saúde. Para quem não está falando, prontuário é onde o médico faz o registro do histórico do paciente, de forma simplificada. Mas quando você fala de receita digital de medicamento, que é substituir o papel e permitir que o paciente receba um documento eletrônico, você precisa ter essa infraestrutura mínima. Não tem como. Você não consegue digitalizar o processo prescritivo de ponta a ponta se não tiver um sistema na primeira ponta, que é o profissional de saúde, na instituição de saúde, no hospital, e na outra ponta, que é a farmácia. Não tem como. A tecnologia é mínima. Então, assim, eu acho que como você resolve isso? Qual que é a causa raiz? Você tem que ter políticas de incentivo e você tem que ter recurso para o município poder investir em tecnologia.
O Estado de São Paulo tem políticas de incentivo para parcerias com empresas de tecnologia, em saúde especificamente, e isso é fundamental, porque se você não tiver o prontuário eletrônico, infelizmente, você não vai conseguir prestar o serviço. E aí os estados, por exemplo, como o Acre, que você falou, vão ficar por último, infelizmente, porque ele precisa dessa infra mínima. E é engraçado, a gente estava... no começo da pandemia, como que o paciente ele recebe uma receita digital? Qual que é o jeito mais universal? É no telefone, via mensagem de texto ou outros aplicativos de mensagem. Em março de 2020, se eu não me engano, eu acho que a gente tinha a informação do celular de menos de 1% dos pacientes que a gente atendia, porque o profissional de saúde não via necessidade de preencher essa informação. E os médicos também não tinham certificado digital, porque não era obrigatório você não precisava de um certificado digital para você validar uma receita ou qualquer outro pedido, né? Não era uma questão obrigatória. E hoje esses indicadores todos cresceram muito. A gente envia a receita, inclusive o padre falou ontem, como que você vai dar o auxílio emergencial se o morador de rua nem tem o telefone? No nosso caso, o único jeito da gente conseguir emitir uma receita digital é se a pessoa tiver um telefone, a gente conseguir enviar isso por mensagem de texto. Hoje, 99% dos atendimentos que depois derivam em uma receita digital, a gente tem o telefone do paciente, a gente envia a prescrição para ele, 80% abre. Então, as pessoas aderiram ao novo processo. Mas você tem que ter essa infraestrutura mínima, não tem muito. Então, eu acredito que mais recursos para os municípios para poderem investir em tecnologia mínima. A boa notícia é que não é uma tecnologia tão cara. Para você ter um serviço de receita digital, de exames, medicamento, telemedicina, você só precisa ter o prontuário eletrônico, não é tão complicado. É óbvio que quando você vai para 99 unidades, como tem o Estado de São Paulo, o problema aumenta e a gente tem que ter a dimensão disso. Não é algo que vai acontecer no curto prazo. Então, é importante também que quando um Estado muda de gestão, que a Secretaria de Saúde e de Tecnologia tenha incentivos de longo prazo para continuar fazendo isso. Porque quando você fala de tecnologia em saúde, não é curto prazo. Os Estados Unidos vêm fazendo isso há 20 anos. E ainda tem muito problema de interoperabilidade. Não é fácil. Então, você não consegue fazer isso em 4 anos. Então, acho que... Enfim. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem muito isso na política, né? Entra uma gestão nova, para tudo que estava acontecendo e começa tudo do zero. Então, a gente não tem continuidade. Isso é um problema muito sério. Eu tinha outras perguntas, mas vou esquecer minhas perguntas, porque tem perguntas ótimas aqui da plateia. Obrigada a quem mandou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para cada um da plateia e eu vou pedir que vocês respondam em 4 minutos. Eu vou cortar se passar, tá? Vou avisando. Especialmente o Dr. Jean. Eu sou meio rigorosa. Que gosta de falar. Então, vamos lá. Objetivo, hein, gente? Então, vamos lá. Dr. Covas, é uma pergunta do Dr. Carlos Nobre. O senhor acha que todo esse processo que a gente está vendo de recordes e recordes de desmatamento que a gente está vendo na Amazônia vai acabar gerando a nova fonte de uma futura epidemia ou, quiçá, pandemia? Essa é para o senhor. Pedro, cadê? Espera aí. Pedro, é uma pergunta da Lila. A prescrição médica digital abre portas para o aumento de diagnósticos errados, prescrição compulsória de medicações para doenças crônicas sem a reavaliação do paciente, possibilitando, por exemplo, descompensação dessas doenças. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para que essa nova tecnologia não promova esses problemas? E, secretário, pergunta para o senhor. Pergunta do Pedro Andrade. É sempre preciso que tenhamos uma tragédia ou uma crise na saúde para evoluirmos rapidamente nossas instituições, estruturas e processos na saúde, porque somos tão reativos. Quem quer começar? 4 minutos. Para cada começar. Então, vamos lá. Quer dizer, o desmatamento, a degradação ambiental, né, ela cada vez mais está colocando vírus que circulam zoonoticamente em contato com os humanos. Quer dizer, as últimas epidemias, né, aconteceram dessa maneira. Quer dizer, tanto a de SARS, a de MERS e agora a de Covid, como antes de Ebola. Quer dizer, então, veja, esse é um ponto que nós precisamos atentar e ter um sistema de vigilância em saúde, além de, obviamente, tratar da causa, que é a própria degradação ambiental, desmatamento,
mas ter também um sistema ativo de vigilância em saúde. Nós precisamos saber os riscos a que estamos sendo submetidos à medida que o homem entra na floresta. E veja, tem também um aspecto natural. Quer dizer, veja com o vírus da gripe. O vírus da gripe hoje ele surge em grandes fazendas de animais, seja de galinhas, de aves, ou seja, de porcos. Quer dizer, por exemplo, na China, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, existem criatórios que envolvem milhares e milhares e milhares de aves geneticamente modificadas, ou seja, animais que são absolutamente iguais. Né? Introduz-se um vírus ali, esses animais incorporam esse vírus e transmitem esse vírus para os tratadores de uma forma muito fácil. Então, nós precisamos ter um sistema efetivo de vigilância em saúde. O Brasil não tem um sistema efetivo de vigilância em saúde. Precisa montar um sistema de vigilância em saúde. Acho que os próximos governos têm que pensar em ter alguma coisa semelhada ao CDC, uma agência independente, como a Anvisa, voltada exclusivamente para a segurança em saúde, para evitar que a gente fique tão vulnerável nos próximos anos. Perfeito. Foi importantíssimo o senhor trazer essa questão da vigilância. E aí, né, Carlos, é a vigilância do humano, do animal e do meio ambiente. Tem que ser integrado, incluindo a vigilância genômica, senão a gente está brincando de fazer vigilância, né? Secretário. Muito bem, Pedro, que fez a pergunta. Historicamente, as tragédias é que fazem o mundo desenvolver-se. Isso é histórico. Não deveria ser assim, mas assim foi, sempre foi e assim é. Mas, nesse momento em que nós temos a informação e todos os recursos e possibilidade, nós temos a obrigação de nos antepormos e antevermos todos os problemas que possam, sim, ser estabelecidos. Vou fazer um spoiler aqui. Nós estamos fazendo no Estado de São Paulo um centro de saúde global que tem como fundamento fazer o rastreio de vigilância epidemiológica, tanto para vírus, bactérias, protozoários, e fazendo dessa forma, através de análises genômicas, descobrirem exatamente quais são os maiores riscos que, porventura, possam acontecer e se antepor e se antecipar. Nós vimos o quanto nós tivemos dificuldade em termos de fazer diagnóstico, de fazer rastreio diagnóstico, de realização de exames, mas, por outro lado, nós conseguimos desenvolver vacinas em 6 meses, os trabalhos clínicos que aconteceram e foram aportados rapidamente por todo o mundo num período também de 6 meses. Fizemos 6 anos em 6 meses. E descobrimos ainda, Márcia, o quanto existem vazios assistenciais, especialmente no nosso Estado. Nosso Estado percebeu que áreas carentes, sim, de atenção da parte médica, principalmente de especialistas. E é aqui, Pedro, que a telemedicina foi e é fundamental. Criamos 150 mil atendimentos nesses últimos 2 anos para atendimento dessas áreas vulneráveis. Estamos ampliando esses atendimentos para essas áreas, especialmente fazendo com que não só a assistência seja melhorada para o paciente, uma experiência melhor, mas mais qualificada, com interlocução do médico da unidade básica de saúde, que, infelizmente, nem sempre é bem informado. E, dessa maneira, ele consegue modificar uma estratégia antihipertensiva, por exemplo, sem precisar colocar esse indivíduo para ser avaliado nos ambulatórios médicos de especialidade, que ele vai demorar 4 meses para fazer a sua marcação de consulta. É capaz que, nesses 4 meses, ele sucumba ou tenha agravos na sua saúde. Então, sem dúvida alguma, nós estamos implementando melhoras, mas, como você disse, não se faz da noite para o dia. Nós temos que começar, e isso tem que deixar de ser uma estratégia de governo para ser uma estratégia de Estado, fazendo, então, com que essas políticas públicas sobrevivam a despeito de bandeiras e interesses pessoais. O interesse maior é a saúde pública, é a vida da população, não apenas como uma metáfora, mas como algo profundo assistencial. Perfeito. E só para fazer um adendo, em saúde pública nós temos uma coisa que nós chamamos do paradoxo do sucesso, para o Pedro, que fez a pergunta, né? Mas para todo mundo. E o que isso é? É que quando você faz... Todo mundo sabe que a prevenção é o melhor remédio, né? Mas quando você faz a coisa certa, nada acontece. Ninguém morre.
não tem drama. Ninguém gosta disso, porque não tem nada para falar, né? E isso a gente estuda isso. É o paradoxo do sucesso. É impressionante, mas você chegar na TV e dizer 5.000 pessoas morreram hoje, ou você chegar e dizer salvamos a vida de 5.000 hoje com tudo que nós fizemos, não tem o mesmo efeito. Então, é um problema. A gente sabe o que é o correto de ser feito e acaba não sendo feito. E a gente estuda isso, por incrível que pareça. Pedro. Você pode repetir a pergunta, por favor? Aí você já está me dando um trabalho. A pergunta é o seguinte, é que você tem um risco de você acabar prescrevendo coisas erradas e você pode criar um problema no manejo das doenças crônicas. E aumentar a frequência também, acho que olha, assim, eu vou ser honesto e tomar liberdade de dizer que eu não concordo, mas eu estou aberto a entender os dados para rever a minha posição. Mas, assim, em um primeiro momento, eu não acho que a receita digital, independente da nossa empresa, o que a gente faz, ela incentiva a maior frequência de prescrição. Quem prescreve é o profissional de saúde, eu sou uma ferramenta. Inclusive, que ajuda muito o setor. Agora, se o profissional de saúde ele decidir prescrever por qualquer tipo de incentivo ou decisão, é uma decisão dele, a gente não é responsável por isso. Isso é importante, até porque recentemente teve a resolução 2299 que fala que telemedicina e receita digital são serviços médicos, estão inseridos, mas a gente não, quem toma a decisão é o profissional de saúde, não é a ferramenta. E eu não concordo porque quando você tem o processo manuscrito, você não consegue mensurar isso, ou tem muito mais dificuldade de mensurar. Quando você tem o processo eletrônico, 100%, de ponta a ponta, se isso acontecer, você consegue verificar, qualificar e atuar. Quando você tem o processo analógico, é muito mais difícil você combater esse tipo de conduta, que eu acredito que pode acontecer, sim. Acredito, deve acontecer, mas a gente ajuda a prevenir que isso aconteça, ou se acontecer, trabalhar em cima disso. E vou dar alguns exemplos. A gente tem um projeto que a gente começou com o Hospital HCOR, São Paulo, em 2018. A gente reduziu em 51% a quantidade de prescrições com interação medicamentosa grave, por conta da receita digital. Porque o profissional de saúde, o médico, por isso que os hospitais eles têm uma equipe de farmacêutico, porque você tem, não sei, acho que são 56 mil interações medicamentosas possíveis entre os medicamentos. Não tem como o médico saber tudo isso. É difícil, por isso você tem uma equipe de farmacêutico. A receita digital e tecnologias como essa permitem que o médico tenha clinical decision support na hora de prescrever o tratamento. Por isso que você consegue reduzir esse tipo de erro que causa reinternação, etc. Então, eu acho que pensar que a tecnologia vai incentivar o aumento de frequência de prescrição de uso contínuo, eu não vejo dessa forma. E eu acho que, se isso acontecer, a gente vai poder ajudar a atuar, trazendo um pouco mais de transparência. Perfeito. Obrigada, Pedro. Bom, então, a gente está caminhando para o final. E aí eu vou fazer um bate-volta aqui. Eu vou fazer uma pergunta bem simples e eu quero uma resposta em não mais de 1 minuto. Tá? Bate-volta. Então, vamos lá. Conseguir. Vou mudar a ordem. Vou começar com você agora, Pedro. Coitado. Pedro sempre o último. É o mais novo, então eu posso falar isso. Então, vamos lá. A pergunta para você, Pedro, é o seguinte. Você vai fazer uma recomendação para algum pré-candidato, aí você vai botar alguma coisa na agenda futura do Brasil. Você é o futuro do Brasil, tá? Então, eu quero que você diga a sua prioridade número 1, só uma prioridade, tá? Não me enrola, não, uma só. O que tem que ser feito para garantir o futuro da incorporação da tecnologia na saúde pública do Brasil? Eu acho que eu vou dar um exemplo com essa mesa aqui. Eu até fiquei feliz, eu vim 2 vezes aqui para a Brasil Conference como visitante e recebi esse ano um convite para participar, é óbvio que eu aceitei. Até achei que iam me colocar num painel de empreendedorismo, alguma coisa assim. Aí, quando me mandaram, que era com o Dimas Covas, com o Jean, com a Ludmila, eu falei, cara, acho que, rapaz, erraram, né? Me colocaram no negócio de saúde pública, não sei se eu vou conseguir contribuir. Mas eu acho que o fato de eu estar aqui, eu fico muito feliz com o convite, sempre estou às ordens para ajudar, porque é importante você escutar quem está entrando e está fazendo um trabalho sério. Não é o Pedro, tem 2,5 milhões de pacientes que receberam uma receita por nós, tem 350 hospitais, são 60 mil médicos, são 3 municípios, que são 20 mil farmácias que estão ali contando com a gente. Então, eu acho que estar que nem aconteceu nos serviços financeiros, de forma objetiva, você tem que colocar na mesa
a tecnologia, a inovação e deixar falar, pelo menos. E depois, junto, a gente vai entender qual que é a melhor saída. Então, o meu recado, a minha prioridade é considerar as empresas que estão inovando e fazendo um bom trabalho nessa mesa de discussão para ajudar a montar a campanha. Eu nunca acho que uma empresa de tecnologia foi convidada, mas até para ajudar a montar o programa de saúde de um determinado candidato. Então, acho que a gente incluir na discussão, acho que é o meu conselho. Obrigada, Pedro. Dr. Covas, a sua única prioridade, uma recomendação para melhorar o futuro do desenvolvimento de vacinas no Brasil? Olha, vacinas, como outros produtos biotecnológicos, eles precisam ser colocados na agenda de prioridades. Hoje não é uma prioridade do Brasil, ao contrário do que acontece na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo. O Brasil não tem uma política clara para esse setor. Então, precisa montar uma política clara. Não é uma política de saúde, é uma política que perpassa vários setores do governo, principalmente a área de desenvolvimento industrial. Quer dizer, nós precisamos ter uma política industrial, uma política econômica para estimular o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, colocando ênfase em vacina. Isso eu coloco como recomendação a todos aí, os candidatos, porque acho que isso mudaria muito a história dessa pandemia no Brasil se tivesse acontecido. Obrigada. Secretário, para o senhor, a sua prioridade para melhorar o futuro da gestão da saúde pública no Brasil? Sem dúvida alguma, nós vamos ter que olhar para a saúde pública lá na base e fazer a interação de Estado com o município. A telemedicina vai ajudar muito, não só a assistência dos pacientes, mas também educação continuada para que médicos que não estejam, infelizmente, adequadamente formados, possam também ser colaborados, impactados. Outro aspecto está na saúde básica, é isso que a gente fala, um país desenvolvido, ele tem a preocupação com o tratamento de esgoto, de águas e mananciais. Eu sou embaixador de uma organização não governamental, Trata Brasil, que tem essa preocupação. E, por outro lado, fazer esse norteio de vigilância de doenças epidemiológicas e rastreio através de áreas de calor, quais são as localizações de áreas que, infelizmente, têm maior incidência de acidentes vasculocerebrais, que tem doenças oncológicas, para que aí estratégias de saúde possam ser estabelecidas, para que a prevenção seja feita, que isso vai diminuir o aporte para os hospitais e os agravos decorrentes dessa banalização. O senhor deu 3 prioridades, secretário. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer... Eu sou clínico, eu não sou cirurgião. Eu queria agradecer o painel pela sinceridade em debater alguns temas que são um pouco polêmicos, agradecer a plateia, e eu acho que cada um de nós aqui não tem outra maneira de terminar essa mesa a não ser deixar o nosso respeito e a nossa solidariedade à família das mais de 660 mil vítimas da Covid, muitas das quais não precisavam ter acontecido. Então, muito obrigada, gente.